Olá meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o DJ Jair e mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. O Evangelho de hoje está em João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que esses possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez isso mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui no final do Evangelho que quando Jesus viu que o povo queria proclamá-lo rei, ele saiu e foi para o monte. E Jesus Cristo, ele sempre ia para o monte para orar, para conversar com Deus. E se Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres, Deus dos deuses, o Filho de Deus, subia no monte para conversar com Deus, e nós, meros mortais, temos que orar muito mais e conversar muito mais com Deus. Esse é o testemunho que Jesus Cristo deixa para nós, né? De oração, ter vida de oração. Sempre que nós pudermos, nós temos que subir ao monte para orar e conversar com Deus. O nosso monte pode ser o nosso quarto, pode ser o nosso quintal, pode ser no banheiro, pode ser um cantinho no trabalho, uma conversa rápida com Deus ou uma conversa demorada com Deus, mas temos que sempre estar orando, sempre estar conversando com Deus. E o Evangelho, ele fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Esse milagre, aquele pouquinho que eles tinham, bem pouquinho mesmo, para 5.000 homens, né? 5.000 homens com aquele pouquinho, 5 pães, os peixes. Jesus dividiu tudo aquilo e alimentou todas aquelas pessoas, e ainda sobrou 12 cestos. E aí a gente vê que muitas vezes a gente fala que eu tenho pouco, então não dá para dividir com outras pessoas. Alguém que passa pedindo na sua porta: não dou porque aqui tá pouco, então eu ainda não fiz compra. Muitas pessoas dizem isso, né? Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra que o pouco que nós temos que dividir. Porque, como diz o ditado, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada. Aquele pouquinho que a gente tem que dividir.
E eu não digo somente de alimento, não digo só do arroz, do feijão, né? Seja lá qual o alimento, não digo somente do alimento, mas um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente também tem que partilhar com os irmãos. Eu não sou um conhecedor da palavra de Deus, eu busco estar tendo um contato diário com a palavra de Deus, busco sim, mas eu conheço pouquinho, um grãozinho de mostarda. Mas esse pouquinho que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dividir com vocês esse pouquinho que eu tenho. Muitas vezes vai chegar o dia que eu vou simplesmente ler o Evangelho para que você ouça a palavra de Deus e você tire suas próprias conclusões, reflita o Evangelho e tire o ensinamento que Deus tem para você naquele dia. Vai ter dia que eu vou chegar aqui e só ler o Evangelho para você, porque o meu conhecimento é pouco. Mas esse pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu quero muito partilhar, dividir com vocês. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.